Olá, queridos. Nós estamos aqui na Faculdade Vitória em Cristo e para um curso de Ministério Pastoral, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema tão importante. Falar um pouco sobre a importância do ensino e da pregação da Palavra de Deus, que deve ser a base para todo o ministério pastoral. Compartilhar e explicar as Escrituras que visam a edificação e o crescimento espiritual da igreja, da congregação, daquele povo que o Senhor tem nos emprestado nesse tempo. Pregação e o ensino da palavra nos ajudam a cumprir de uma forma mais eficaz o ID de Jesus. São coisas distintas. Às vezes alguém pergunta, mas quem prega não está ensinando? Quem ensina não está pregando? No primeiro momento, essas coisas podem até se parecer, elas podem até ter uma conotação semelhante. Mas quando nós começamos a olhar a palavra, nós vamos ver que há uma diferença entre aquele que prega e aquele que ensina. Em Marcos capítulo 6, versículo 15, Jesus vai dizer e disse-lhes, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos uma palavra que visa alcançar pessoas para uma transformação de vida. Nós estamos pregando e levando um evangelho de boas novas. Aquela pessoa que é alcançada por essa palavra que tem poder. Na ação do Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ela pode ter um encontro com Cristo. E a partir dali, ela vai ser moldada pelo ensino. É o mesmo Jesus que vai dizer, portanto, ide. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Agora, é mais do que pregar. Na metodologia do ensino, está inserido a prática da repetição. Quantas vezes precisamos repetir uma mesma coisa até que uma cultura seja estabelecida, até que a pessoa possa aprender? Isso vale para a família, isso vale para a igreja, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Normalmente, quando pregamos, falamos uma única vez uma determinada verdade. Quando ensinamos, replicamos essa verdade tantas vezes quantas necessárias forem, até que elas sejam incutidas na cabeça, na vida daquela pessoa que nos ouve, daquela pessoa com quem nós estamos interagindo. Na área do ensino, quando nós falamos da igreja, nós temos as escolas bíblicas normalmente dominical, mas podem ser também feitas em outros dias, dependendo da forma litúrgica como a igreja interage com o seu povo. Temos seminários, temos cultos de ensino, temos o culto de discipulado ou as aulas de discipulado, cursos temáticos. Nós temos o precioso aconselhamento pastoral e outras atividades sistemáticas que permitem o ensino, a repetição tão didática para que haja uma mudança de mentalidade, para que uma verdade seja absorvida. Já na área da pregação, nós temos os cultos chamados cultos de evangelismo, culto de cura, de libertação, onde a palavra ela é pregada, culto de celebração, culto do sobrenatural, ações sociais da igreja e outras atividades onde a palavra ela é pregada de forma expositiva, a verdade do evangelho ela é passada para que nós possamos alcançar vidas. Agora, quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos ver tanto Jesus como João Batista, precursores da pregação, do ensino da palavra para
para a igreja apostólica que vai surgir após a morte de Jesus, nós vamos vê-los fazendo isso de uma forma muito incisiva. Mateus 4:23, por exemplo, vai dizer que percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando nós jogamos um olhar um pouco mais dedicado para o ministério de Jesus, nós vamos ver que ele usou mais tempo ensinando do que propriamente pregando. Era através do ensino que ele passava as verdades do evangelho do reino. Devemos levar em consideração que Jesus ele vai cumprir a lei e vai nos deixar uma nova aliança, o evangelho da graça, e que não tem nada a ver com religião, e sim com um modelo de vida. Então, se o evangelho é um novo modelo de vida, um modelo de vida de Cristo, era muito necessário que nós observássemos aquilo que ele estava ensinando, porque quando ele prega, ele traz uma verdade que pode até mudar a vida de uma pessoa, mas é através dos seus ensinos que nós recebemos as informações que necessitamos para esse novo modelo de vida. Já João Batista, precursor do ministério de Jesus, a palavra do Senhor vai dizer também no Evangelho de Mateus, um capítulo antes, no capítulo 3, que naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Às vezes, olhando de uma forma bem simplista, a impressão que eu tenho é que João Batista era aquele pescador de tarrafa. Ele jogava tarrafa e pegava uma grande quantidade de peixes. Ele agrupava aqueles peixes. Jesus vai vir atrás para poder dar vida, para poder estabelecer um novo modelo. Enquanto João está pregando e chamando os homens ao arrependimento, para a necessidade de uma mudança de paradigmas, para uma mudança de vida, Jesus vem com essa nova proposta, que é o cristianismo, o modelo de vida que Jesus utilizou. Quando nós pegamos já o apóstolo Pedro, o Pedro converso depois do sacrifício de Cristo, da ascensão de Cristo, em Atos capítulo 2, versículo de número 38, vai dizer que Pedro vai dar um alerta aos seus ouvintes, dizendo: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estamos falando da igreja primitiva, da igreja apostólica. E como ela é uma igreja que ela está começando, ela está ainda na sua forma embrionária, ela é uma igreja que ela se reúne em casas. Por exemplo, em Atos 12, enquanto Pedro está preso na prisão, a palavra diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos, faziam contínua oração. Era na casa das Marias, na casa dos crentes, dos cristãos daquele tempo, que a igreja se reunia. Só que esse Pedro, do qual nós acabamos de falar, um Pedro mudado, um Pedro transformado, ele bagunça esse modelo. Você vai entender por que eu digo bagunça. Porque ele faz uma preleção, ele ganha quase 5.000 almas. Depois ele prega novamente. São 2 pregações e não ensino. E ele ganha quase 3.000 almas. Em 2 pregações, 8.000 pessoas. Não tem casa para colocar todo esse povo. Agora, a palavra que foi pregada e cumpriu o seu efeito, ela precisa ser ensinada para que haja uma consolidação. De alguma forma, tanto João como Jesus, como Pedro, eles iniciam seus ministérios com a pregação do Evangelho, confirmando, de certa forma, que a pregação ela vai preceder o ensino. Eu prego, eu atraio, eu converto. A pessoa, então, passa por um processo de transformação. E, para isso, é fundamental que haja o ensino da palavra. Agora, devemos levar em consideração
que tanto para pregar como para ensinar, isso não está limitado à esfera humana. Não é apenas a capacidade de João, de Pedro, da igreja. Tudo isso passa pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É o Espírito Santo que dá o lastro para que o ensino da palavra possa achar uma guarida, ficar de uma forma mais consolidada como um modelo de vida para acompanhar aquela pessoa que recebeu a instrução, pregação e ensino. Quando nós jogamos um pouco mais de luz sobre esse tema, nós temos o sentimento de que a pregação ela faz muito mais o perfil do evangelista e até mesmo da pessoa que tem uma palavra profética. E nós vamos encontrar na figura do pastor e na figura do mestre uma identidade maior com a área do ensino, aonde eles vão talhar, vão burilar os seus alunos, as suas ovelhas, aquelas pessoas que com eles se assentam e se permitem serem transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho.